Sentado na cama, assustado, ofegando e suando, Bruno não podia acreditar no estranho pesadelo que acabava de ter. Tão estranho e tão assustador que mais parecia ter sido uma visão, uma coisa real que ele chamava pelo nome puxando o seu pé. Pegou a Bíblia e de imediato começou a ler e rezar. Afinal, aquele pesadelo, ou sabe lá o que, parecia coisa de assombração. E rezou. No dia seguinte, comentou com o papai que com um jeito simples lhe disse que aquilo poderia ter sido uma tentativa de revelação da famosa botija de ouro. Mas o papai foi logo pedindo para que ele tirasse aquilo da cabeça, pois além de perigoso, nunca tinha conhecido alguém que tivesse encontrado. Não se meta com essas coisas, advertiu o papai. E outro dia passou, e veio a noite. Bruno, medroso e ao mesmo tempo curioso, não parava de pensar na botija e no possível tesouro. E dormiu. E o pesadelo retornou, ainda mais assustador e realístico que a noite anterior. Tão real que ao amanhecer Bruno lembrava de todos os detalhes do que fazer e obedecer para encontrar a famosa botija. E não contou nada ao papai, apenas ao seu melhor amigo, que prontamente prometeu ajudá-lo. Claro, observando as exigências estabelecidas por aquela entidade, espírito ou sabe lá o que. A alegria dos dois ao imaginar o que iriam fazer com a tal fortuna era medonha. Planos eram feitos e ao mesmo tempo substituídos por outros ainda maiores e perfeitos. E esperaram pela hora. À meia-noite em ponto, saíram às escondidas dos pais em busca da botija, sozinhos e no escuro. A única claridade era propiciada por uma estranha lua cheia, de uma cor quase vermelha. Bruno, olha a lua. Não tá diferente? Esquisita? Comentou o amigo já assustado. Faz parte da coisa. Fica calado, respondeu Bruno, sem querer dar asas ao medo. Pouco depois de saírem da cidade por uma estrada de chão, se aproximaram da primeira tarefa: o velho cemitério, abandonado, destruído e esquecido por todos. A tarefa era simples, pelo menos parecia. Ir até a última sepultura, arrancar a cruz e, segurando-a de maneira invertida, ou seja, de cabeça para baixo, levá-la até o lugar onde encontrariam a botija. Depois, devolvê-la à mesma sepultura. Ao chegarem na entrada do cemitério, o amigo já não tinha mais coragem para nada. Bruno, olha o tamanho desse lugar. Olha a escuridão que está lá no fundo, disse o amigo. Homem, já estamos aqui, não podemos desistir, disse Bruno, tentando encorajá-lo. Pare de besteira, homem. É só me seguir, se olhar para os lados. Eu cuido do resto. E começaram a caminhar. A distância entre a entrada e o fundo era de mais ou menos uns 200 metros. E para piorar ainda mais, não havia um caminho por onde passar. O mato e os restos das catacumbas quebradas estavam por toda parte. O medo de cair em uma sepultura aberta era aterrorizante e repugnante.
e seguiam. A impressão de que estavam sendo observados assustava. Cada barulho que ouviam tinha a impressão de que algum defunto havia saído da cova. Que horror! E finalmente chegaram até a última sepultura. Só faltava arrancar a cruz e voltar. Que pavor! E naquele instante, ouviram o barulho de um cavalo correndo e parando poucos metros do fundo do cemitério. Olharam assustados, mas não viram nenhum cavalo. O amigo, quase chorando, perguntou o que havia sido aquilo e Bruno lhe disse que era apenas o sinal de que o dono da botija estava ali de olho neles. Quem? Perguntou o amigo em desespero. Eu te disse, respondeu Bruno. Naquele momento, Bruno lembrou do conselho do papai. Tarde demais. E agarrando a cruz, iniciaram o caminho em direção à entrada. Cada passo que davam, parecia que os residentes daquele velho cemitério estavam fora de suas tumbas, reclamando atrevimento e abuso. Mas graças a Deus saíram e dirigiram-se à reta final. Um velho pé de joá, meio quilômetro dali. No caminho, o barulho do cavalo se aproximou ainda mais. Agora, trotando ao lado deles. Nenhum dos dois tinha coragem de olhar em direção ao barulho. O medo, o pavor e a tremedeira era quase insuportável. E de cabeça baixa, os dois seguiram, levando a cruz até o pé de joá. E agora? Perguntou o amigo ao chegarem. Eu cavo e você vigia, respondeu Bruno. E rapidamente começou a cavar usando uma pequena faca que havia levado. Minutos depois, deparou com a danada da botija. Não podiam acreditar. A emoção quase superava o medo. E abraçados a ela, retornaram rapidamente ao cemitério. Só faltava deixar a cruz. Graças a Deus. No momento que Bruno enfiou a cruz de volta na sepultura, o amigo lhe tocou ao ombro, apontando apavorado para a entrada do cemitério. Os dois não podiam acreditar. Parada ao lado do velho e quebrado portão, se encontrava um enorme vulto negro, cujos olhos brilhavam como duas bolas de fogo. Que horror! E sem pensar duas vezes, dispararam na carreira pelo meio do mato, por cima das catacumbas e de tudo mais que havia à frente deles. Sebo nas canelas. E tudo acabou. Em poucos segundos, deixaram para trás o velho cemitério, os sonhos, os planos e a riqueza supostamente contida naquela maldita e assombrada botija de ouro. Te cuida e muito obrigado.